Olá, eu me chamo Jairo Lima e estou inaugurando hoje o, o meu canal chamado Papo de TST. Fazendo uma análise técnica sobre as mudanças normativas que o governo federal, tem feito ao longo desses meses. Então, para começar, rode a vinheta. Pois bem, o governo federal, através da portaria número 915, de 30 de julho de 2019, ele faz uma mudança, está fazendo as mudanças das normas da NR1. E aí essas mudanças está começando pela NR1 e vai revogou a NR2, já saiu a nova NR3, está em análise a NR4, a NR7, a NR5, a NR9, a NR12 já saiu, a 24 já saiu, a 17 está em análise, a 18 está em análise. E aí o que acontece? Antes mesmo de a gente conhecer de fato a nova NR1, profissionais da área, tanto engenheiros como técnicos, eu ouvi muito na internet o pessoal dizendo que agora as normas acabaram, agora o trabalhador vai morrer, acabou a profissão de segurança do trabalho. Gente, fizeram muito alarde sem primeiro ter o conhecimento de fato daquilo que foi mudado. Eu sei que o novo causa um certo temor, mas é necessário que eu precisa ter conhecimento do que de fato houve, quais foram as mudanças que houveram, e aí eu possa dar uma visão, uma opinião franca, direta, mas com critério técnico. Eu não posso jamais chegar aqui e dizer uma opinião baseada no meu achismo. Eu tenho que ter uma responsabilidade, até porque nós somos profissionais em área de segurança do trabalho, nós somos profissionais, eu acredito que assim que tem que ser, com comprometimento da verdade. Então, independente do governo, independente do gosto partidário, vamos de fato analisar se essas mudanças, de fato, são prejudiciais ou não ao trabalhador, aos profissionais de segurança e saúde do trabalho e coisas afins. Bom, nós primeiros vamos analisar logo de cara, algo que me chamou a atenção é o item 1.4, direitos e deveres. Quando fala da parte do empregador, que é o item 1.4.1, ele deixa logo aqui de cara: cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. O item B diz assim: informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes no local, as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos, o resultado dos exames médicos de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos, os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. Ele deixa claro que é de responsabilidade do empregador cumprir com as normas em segurança e saúde do trabalho, como também fazer a divulgação, das análises que foram feitas, seja por PPRA, seja por LTCAT. É lógico que você não vai fazer uma divulgação com a parte, mostrando a parte muito técnica. Muitas vezes o trabalhador ele é leigo. Mas você deve explicar ao trabalhador e informar ele sobre os riscos, que cada pessoa tem, cada função tem, de acordo com o tipo de trabalho que ele vai exercer na empresa. E o item C me chama a atenção que ele diz assim, a das obrigações, ele diz assim, elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Todo mundo sabe, quem trabalha com segurança do trabalho, sabe que a NR1 ela estava esquecida. Ordem de serviço quase nenhuma empresa fazia, é raro, só as empresas grandes como Petrobras, como Vale, empresas que já têm um sistema de gestão integrado. Mas as demais raramente fazem uma ordem de serviço. E aqui ele dá um reforço da elaboração da ordem de serviço. A ordem de serviço ela tem uma importância muito grande, porque além de você dar ciência ao trabalhador dos riscos, que ele vai ter conforme o tipo de atividade que ele exerce ou a sua função,
Você pode também colocar assuntos administrativos dentro da ordem de serviço, informando a ele os critérios que a empresa tem para tal assunto. Por exemplo, tem empresas que botam lá na ordem de serviço critérios para recebimento de atestado médico. Então lá vem informando qual é o prazo de entrega desse atestado, como esse atestado deve ser levado, o tempo máximo de entrega. Então isso é importante porque o trabalhador precisa saber, de fato, a nova empresa que ele está sendo inserido, quais são as regras do jogo, né? Então você também pode colocar assuntos referentes à sua função, o que pode se fazer, o que não pode, quais são as proibições que a empresa tem, aquela instituição tem. Então isso, para mim, isso é muito importante. Outro chamamento que é interessante o item 1.4.2, que já é a questão dos deveres do trabalhador. Ele diz assim, no item A: cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Veja, ele dá mais uma vez uma ênfase em cima da ordem de serviço. Ele traz a ordem de serviço como centro da discussão sobre a importância de se ter na empresa uma ordem de serviço. Então, para mim, isso foi muito bom. A outra questão é o direito de recusa, que é tão falado aí. E aí o que acontece? O direito de recusa é o direito que o trabalhador tem de se recusar a fazer qualquer atividade dentro das condições que ele julgue que seja um risco eminente à sua saúde e sua segurança. E aí ele vai falar à pessoa da hierarquia, o encarregado, o supervisor, que ele não tem condições de trabalhar porque aquela situação é uma situação de grave risco ou de risco eminente. O que eu acho mais interessante é que a norma fez o seguinte: nós temos o direito de recusa. O direito de recusa, ele se encontra na Constituição Federal. Vamos para o item aqui da Constituição Federal. Através do artigo 7º, na Constituição Federal, ele diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. No item 22 tem assim: redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A CLT, através do artigo 483, também diz: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indignação quando, letra C, correr perigo manifesto de mal considerável. Isso deixa bem claro que o direito de recusa, ele não é algo novo. Ele está na Constituição, está na CLT e também estava na norma de 9.6.3. E o que foi que o governo federal fez? Ele pegou o direito de recusa que estava na NR9 e transferiu o direito de recusa para a NR1. E aí o que acontece? A NR1 ela ficou um estilo, uma NR universal. A mesma situação ele fez as questões de treinamento. Todos os treinamentos que tinham lá, NR20, NR35, NR10, ele jogou todas as partes de treinamento que estavam replicadas em outras normas, eles colocaram na NR1. Então, a situação referente à recusa. O item 1.4.3. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e eminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Em sequência, nós temos o item 1.4.3.1, que diz assim: comprovada pelo empregador a situação de grave e eminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Ora, primeiro ele está dizendo lá que o trabalhador poderá interromper. Poderá interromper. O que é que ele vai dizer? O trabalhador, ele está em uma situação que ele constate um risco eminente, ele vai chamar a hierarquia, alguém da hierarquia, um supervisor, um diretor, um encarregado, e vai explicar a situação.
a obrigação do empregador é ele comprovar que, de fato, aquela reclamação do empregado tem sentido. E como é que ele vai comprovar isso? Ele vai trazer um profissional em saúde e segurança do trabalho, seja ele engenheiro, seja ele técnico de segurança, onde ele vai fazer um relatório, a gente chama isso de relatório de adequação. Esse relatório, um relatório de não conformidade. Esse relatório, ele tem que ser fotográfico. Ele vai mostrar o que foi encontrado ali no ambiente. E aí, depois de ser feitas as ações corretivas, ele faz um novo relatório. A gente pode chamar também de relatório de adequação. E lá nesse relatório, que também é fotográfico, vai estar lá a ação corretiva já feita. O que é que a gente precisa entender? Isso aqui não tirou o direito do trabalhador ao seu direito de recusa. Pelo contrário, isso deixou muito mais claro. A gente sabe que em todos os ambientes, seja ele particular, né, uma empresa privada, ou seja pública, existem aqueles que se aproveitavam do direito de recusa para não trabalhar. Então nós temos que ser bastante críticos, mas também temos que ter responsabilidade na nossa análise, que ela tem que se basear por critério técnico. A outra coisa que também foi interessante na nova norma é o seguinte: as informações, como é que eu posso transmitir as informações ao trabalhador? No item 1.4.4.1 diz assim: ela pode ser transmitida durante o treinamento, e na letra B ele diz por meio de diálogo de segurança, documento físico ou eletrônico. Olhe, o diálogo de segurança, ele está dizendo diálogo de segurança. Nós usamos na construção civil, algumas empresas que já têm o sistema de gestão integrada, eles usam o critério de DDS, que é Diálogo Diário de Segurança, e tem outras empresas que têm o DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Ele não deixa aqui, ele não diz aqui que você tem que fazer um DDS, que tem que ser diário. Também ele não diz que tem que ser um DSS, que tem que ser semanal. Ele deixou livre. O critério é que você faça por meio do diálogo de segurança. Então, olhe, eu posso depender da condição da minha empresa, eu posso colocar um DDS todos os dias, ou eu posso fazer um DSS semanal, ando assuntos referentes à saúde e segurança do trabalho. Veja que ele trouxe uma importância ao diálogo de segurança que estava praticamente esquecido. E ele ainda disse que o documento ele pode ser via físico, né? Você faz uma ficha lá, o cara assina o papel e tal, e pode ser também por meio eletrônico. Então, assim, na minha concepção, houve um avanço, né? Porque estava esquecido o diálogo de segurança. Foi o item 1.7. Os tratamentos especiais que a norma deu para segmentos de empresas. Por exemplo, o item 1.7 ele diz assim: tratamento diferenciado ao microempreendedor individual MEI, à microempresa ME e às empresas de pequeno porte EPP. Qual foi a situação? No item 1.7.1 ele diz assim: o MEI, a ME e o EPP que tem um grau de risco 1 e 2, que declare as informações digitais da forma do subitem 1.5.1 e não possuírem risco químico, físico e biológico, ficarão dispensados da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ora, após essa informação, rodou muito na internet dizendo para você: eita, acabou com o PPRA, não tem mais PPRA. Eu não preciso fazer o PPRA. Ele está dizendo, dispensado em fazer o PPRA, eu tenho que seguir esses critérios. A minha empresa tem que ser MEI, ME ou PP. E eu tenho que estar classificado entre grau de risco 1 e 2, onde dentro dessa situação eu não possa ter risco químico, físico e biológico. Então não é assim, não é qualquer empresa, qualquer critério que chega lá e diz assim: não, eu não vou fazer mais o PPRA. Ele está falando qual é a condição, qual é o ramo de atividade, qual é a situação das empresas, MEI, ME e EPP. E para que de fato seja dispensado o PPRA, ela não pode ter os 3 riscos. O que é que eu digo como profissional na minha parte aqui de análise? Eu acho muito perigoso
Porque, por exemplo, tá, dispensa o PPRA. A gente sabe que tem muito PPRA encher linguiça. Isso é a grande verdade. Tem um monte de PPRA aí, por exemplo, PPRA de mercearia. O risco é quase zero. E aí, ou tão pequeno, insignificante, que não deveria nem ter realmente PPRA. E aí pense um custo de um cara que tem uma mercearia, que tem um funcionário, que ele já paga tributação em cima daquele funcionário, ainda tem que ter um PPRA, né? E aí, não vejo sentido. Mas, a depender das empresas, é bom ter um cuidado. Eu tenho que primeiro saber se minha empresa se encaixa nesse ramo de atividade, nesse nicho aqui desse ME, EPP ou MEI, e se de fato eu não tenho nenhum dos três riscos. Como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que chamar um profissional em saúde e segurança do trabalho. O empregador, por si só, ele não tem condições de dizer que a empresa dele tem ou não tem nenhum risco, certo? Então, tem que ter cuidado nisso daí. As normas não foram tão ruins. Houve uma redundância que tinha em várias normas. Na questão do treinamento, eles estavam repetidos em várias normas. NR10, 35, 35, NR18, NR20. Ele jogou isso para NR1, tirou essas redundâncias. E também a questão do direito de recusa que estava na 9, ele também jogou para NR1. Então eu encerro aqui dizendo que as mudanças são significativas, mas a gente precisa ver o conjunto da obra, o que de fato as outras normas estão sendo mudadas. E aí, em sequência, nós teremos outros vídeos falando das mudanças ao decorrer que vão acontecendo e também a minha impressão sobre essas mudanças, de qual é o impacto que traz para o empregado e para o empregador. E espero que vocês gostem do vídeo, dê o seu like, né? Aperte aí o sininho para as notificações e até o próximo vídeo.